Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a figura das fundações de apoio, que é uma figura que se insere no conceito de administração paraestatal ou também no conceito mais amplo de entes de colaboração. De uma maneira bem ampla, de uma maneira muito geral, nós percebemos no dia a dia que há uma série de entidades privadas sem finalidade lucrativa que circundam a administração pública, que circundam o Estado. Existem muitas associações e fundações privadas que são criadas para apoiar o Estado, para cooperar com o Estado. Então, na verdade, nós estamos falando de entidades privadas, que ora são criadas por particulares que são usuários de serviços públicos, ora são criadas por agentes públicos também, não é? Mas na sua atividade particular, na sua esfera particular. E essas entidades, associações ou fundações, surgem com o objetivo, não é, de promover essa cooperação com o Estado e, em alguns casos, indiretamente, de apoiar os seus próprios membros, de gerar benefícios para os seus próprios membros. Eu vou mostrar como isso ocorre ao analisar a fundação de apoio. Vocês verão que ela é criada como figura da administração paraestatal para apoiar o Estado, mas ao mesmo tempo acaba gerando benefícios para os seus próprios criadores. Bom, antes de entrar na figura propriamente dita da fundação de apoio, nesse sentido amplíssimo de entidades de cooperação, nós podemos incluir muitas coisas. Nós podemos incluir os centros acadêmicos nas universidades públicas, que são associações privadas, podemos incluir as associações atléticas, as associações de antigos alunos, as associações de amigos, não é? A associação de amigo de um determinado museu, ou de uma biblioteca pública, ou de uma universidade. Enfim, nós temos muitas associações e fundações que circundam o Estado. Mas hoje aqui eu quero tratar especificamente da figura da fundação de apoio. Quando nós estudamos, quando nós analisamos as várias fundações que existem no direito brasileiro, nós percebemos que elas podem ser divididas em 4 grupos. Nós podemos falar, em primeiro lugar, de um grupo das fundações estatais, subdividido em fundações estatais de direito público e fundações estatais de direito privado. Aí nós temos as 2 primeiras espécies. Além disso, nós temos fundações particulares. Essas fundações particulares podem ser puramente privadas, criadas pelos particulares para promover aquelas finalidades de interesse público que estão previstas no Código Civil. E, além disso, nós temos fundações particulares que são criadas com uma finalidade específica de apoiar uma determinada entidade da administração pública. Então, a fundação de apoio propriamente dita é essa 4ª espécie de fundação. Nós estamos falando, portanto, de uma fundação privada, não estatal, constituída em regra por docentes de universidades públicas ou também por pesquisadores, tá certo? Então, ela é constituída por agentes públicos, mas não na sua função de agente, sim na sua esfera privada, tá certo? E essas fundações têm o objetivo de contribuir com uma IES, ou seja, com uma instituição de ensino superior pública, ou com uma ICT, com uma instituição de ciência e tecnologia. E ela faz essa contribuição, a fundação desempenha essa contribuição em atividades de pesquisa, atividades de ensino, atividades de extensão universitária, de inovação ou até mesmo em atividades de desenvolvimento institucional. É interessante notar, só para fazer um detalhamento aqui lateral, que esta expressão desenvolvimento institucional, que é bastante polêmica, encontra-se definida na lei federal que trata das fundações de apoio das entidades federais. Bom, de maneira indireta, essas fundações de apoio que se destinam a contribuir com uma IES ou uma ICT também acabam, na maioria das vezes, contribuindo com a melhoria das condições de vida e de trabalho dos próprios agentes públicos que, na sua vida particular, acabaram criando essa fundação. Bom, para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando aqui, vamos usar alguns exemplos de fundação de apoio. O primeiro exemplo é a FUSP. A FUSP é uma fundação de apoio da Universidade de São Paulo, tá certo? Além disso, nós temos
Também, só para pegar como exemplo a USP, a FADEP, que é uma fundação de apoio da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, a FIP, que é uma fundação de apoio da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da USP, a FIA, que também é uma fundação de apoio dessa mesma entidade. Enfim, nós temos várias fundações de apoio. Aliás, algumas foram inicialmente fundação de apoio, ao longo do tempo acabaram se direcionando a outras atividades, mas enfim, só para que todos possam visualizar, nós temos muitas fundações de apoio em vários estados da federação e no estado de São Paulo, especialmente, há muitas dessas entidades. Bom, por que afinal os agentes públicos, principalmente pesquisadores e docentes, acabam criando fundações de apoio? Vejam que há muitas vantagens na criação dessas entidades, porque elas são entidades privadas, estão inseridas em regra no regime de direito privado. E isso permite, portanto, que elas atuem com muito mais flexibilidade em relação à administração pública, em relação à instituição de ensino ou à instituição de pesquisa que elas apoiam. Por exemplo, elas têm mais flexibilidade na contratação de pessoal, porque elas não necessitam fazer concurso público, já que elas não são a administração pública. Elas têm mais flexibilidade na contratação de serviços, obras e mercadorias. Então vamos pensar, se um professor necessita de um computador dentro da administração pública, naturalmente ele vai fazer uma solicitação e essa solicitação, em regra, vai passar por uma licitação ou um processo de contratação direta, que ainda assim é burocrático. Na verdade, quando o gerenciamento desse projeto de pesquisa é feito pela Fundação de Apoio, a Fundação vai contratar de maneira muito mais simples, porque é regida pelo direito privado, e ainda que ela tenha que respeitar algum regulamento de contratação. Então, há mais flexibilidade de contratação, tanto de pessoal quanto do fornecimento de serviços, de bens e assim por diante. Outra coisa, nessas fundações é possível que os pesquisadores docentes exercitem ou realizem atividades simultâneas, atividades que eles são autorizados a realizar pela universidade ou pelos institutos de pesquisa e acabam sendo dependentes de uma estrutura que às vezes a fundação vai lhes oferecer. Então, por exemplo, a fundação pode oferecer uma estrutura para desempenho de atividades de consultoria de docentes para outras instituições públicas e assim por diante. Em quarto lugar, essas fundações são interessantes porque elas permitem a organização de atividades de extensão, de cursos de especialização. Muitas fundações acabam se dedicando a esses cursos de extensão universitária, principalmente aos cursos pagos que foram entendidos pelo Supremo Tribunal Federal como cursos que podem ser cobrados porque não estariam incluídos no conceito de ensino previsto na Constituição. Apenas também para fazer um comentário lateral, havia muita discussão se esses cursos de universidades públicas, cursos de extensão, poderiam ser ou não onerosos, se poderia haver ou não cobrança por esses cursos, porque a Constituição afirma que o ensino em estabelecimentos oficiais deve ser gratuito. Então surgia sempre essa discussão, aí o Supremo naturalmente se manifestou e entendeu que o ensino gratuito não abrange essas atividades de extensão universitária, então, portanto, uma fundação pode gerenciar um curso de uma universidade pública de extensão e que seja cobrado, tá bom? E, além disso, é preciso reconhecer que, muitas vezes, o interesse de alguns agentes públicos em criar uma fundação está na busca de complementação salarial. Há um achatamento muito claro da remuneração dos docentes e pesquisadores no Brasil nas últimas décadas e, para fazer frente a isso, muitas vezes a fundação é utilizada como um locus de realização de projetos, como um espaço de realização de alguns projetos que acabam gerando uma complementação salarial. Há várias discussões se isso é moral ou não é moral, em que medida essa complementação salarial pode ser buscada ou não, quais são os limites. Não estou aqui julgando, mas apenas realmente reconhecendo que existe sim esse intuito por parte de muitos agentes públicos, muitos docentes e pesquisadores de buscar a complementação salarial por atividades nas fundações. Agora vejam, a doutrina de direito administrativo, os estudiosos de direito administrativo, de maneira geral, apontam alguns riscos, alguns problemas que podem aparecer em uma fundação de apoio ou outra. Por exemplo,
existe sempre o risco de que essa fundação como ente privado acabe utilizando indevidamente bens públicos, os serviços da universidade ou da instituição de pesquisa, a sua imagem, não é? A imagem das instituições públicas muitas vezes é bem mais valiosa do que o seu patrimônio físico, do que o seu patrimônio material. Então existe sempre esse risco de que essa entidade de apoio, não é, acabe se utilizando indevidamente tanto da infraestrutura quanto da imagem das marcas, não é? E isso pode gerar alguns questionamentos. Além disso, existe sempre o risco de conflitos de interesse. É muito comum que dirigentes de entidades públicas, de universidades, como um diretor de uma faculdade dentro de uma universidade pública, seja ao mesmo tempo presidente da fundação de apoio. Nós temos um problema grave aí, não é? Porque nós temos a entidade de pesquisa ou ensino de um lado como contratante, da fundação de apoio como entidade privada de outro. Mas na cabeça, não é? Na direção dessas duas entidades, nós temos uma mesma pessoa. Então nós temos duas pessoas jurídicas, dois corpos, mas uma única pessoa na direção de ambas. Isso é bastante complicado, isso é bastante questionável. Por quê? Porque como o dirigente é o mesmo, ele acaba não zelando pelos interesses das duas entidades, como deveria, e isso gera conflitos de interesses que devem ser evitados. O correto é que o dirigente da instituição pública não se confunda com o dirigente da fundação de apoio, tá? Porque sempre existe esse risco de conflito de interesse. Também existe risco de conflito de interesse porque, por exemplo, o dirigente da fundação de apoio ou os membros do seu conselho busquem de alguma maneira beneficiar parentes ou busquem de alguma maneira beneficiar empresas às quais estejam ligados. Enfim, esse tema do conflito de interesses é muito importante. No âmbito da União existe uma lei que trata dos conflitos de interesses, mas nós precisamos lembrar que muitos estados e municípios não têm regramento do tema de conflitos de interesses na administração pública. Outra coisa, como as fundações são entidades privadas, nem sempre elas garantirão o mesmo grau de transparência, o mesmo grau de divulgação de atividades de publicidade que se espera de uma entidade, não é? Na verdade, muitas vezes não fica claro para a sociedade, não é possível acompanhar tudo aquilo que essa fundação de apoio acaba fazendo com os recursos que recebe, algumas vezes em nome da instituição pública. Até vou mostrar para vocês que, em razão desse risco de falta de transparência, a legislação federal cria uma série de medidas super interessantes exigindo divulgação de dados das fundações de apoio no âmbito da União. Outro risco é o de desvio de finalidade, de uso de recursos para finalidades que não são de ensino, ou de pesquisa, ou de extensão, ou de desenvolvimento institucional. Né? O risco de remuneração excessiva, porque muitas vezes as fundações, como entes privados, não estabelecem tetos de remuneração e aquele teto de remuneração dos entes públicos não vai se estender à fundação de apoio, naturalmente, porque essa fundação não faz parte da administração indireta. Existe também risco de captura de docentes e pesquisadores em detrimento de atividades institucionais. Obviamente, como muitas vezes as fundações gerenciam projetos que geram retorno financeiro, o que acontece? Muitas vezes o docente ou pesquisador ele vai ser sugado, vai ser capturado pela fundação de apoio e isso pode prejudicar naturalmente algumas das suas atividades institucionais. E, por fim, em alguns casos, devido a esses riscos e a algumas patologias, as fundações de apoio podem se transformar em fundações que se apoiam. Não é? Essa é uma patologia que acontece às vezes. A fundação é criada para apoiar uma IES, uma instituição de ensino pública, ou apoiar uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia pública, e no final das contas o que a gente percebe é que aquela fundação está se apoiando, apenas se beneficiando sem a devida colaboração com o Estado. Não é? Mas tudo isso que eu estou mencionando aqui são riscos, são problemas que podem acontecer. Não estou dizendo que eles acontecem em todas as situações. Tá bom? Como é que a legislação trata disso? Não é? Afinal, diante de todos os riscos que eu mencionei, é muito importante que a legislação trate desse assunto. Agora vejam, esse tema é um tema que não é objeto de lei nacional. Não existe uma lei nacional.
até porque nós estamos falando aí, né, de uma relação da administração pública com entes de cooperação e, em princípio, isso deveria ser objeto de regramento em cada nível federativo, tá certo? Vejam, até o momento, nós não temos, porém, muitas leis que tratam dessa matéria. Mas nós temos uma lei muito importante que foi criada em 1994 e que rege as fundações de apoio das instituições públicas federais. Então, a Lei 8958 de 94 é a lei que cuida das fundações de apoio a entidades de ensino ou de pesquisa da União. Tá certo? Então, essa lei foi criada para definir finalidades das fundações de apoio, coibir desvios, coibir conflitos de interesses, má gestão de recursos públicos, também para garantir transparência e controle em geral. Tá certo? Então, essa é a lei que nós temos. Muitas vezes essa lei vai ser utilizada por analogia, naturalmente, para resolver problemas em unidades da federação que não tenham legislação própria. Para fechar essa aula, eu vou apenas comentar rapidinho aqui algumas das medidas dessa lei federal, porque ela é muito interessante, tá certo? Mas lembrem-se de que essa lei não é uma lei nacional, ela não vai valer automaticamente para fundações estaduais, fundações de apoio no âmbito dos estados, fundações de apoio no âmbito dos municípios. Bom, algumas medidas. Essa lei define os tipos de apoio, né, que essas fundações privadas podem dar, né, que como elas podem apoiar as instituições de ensino, instituições de ciência e pesquisa, né, de ciência e tecnologia. Essa lei veda que as fundações de apoio utilizem recursos repassados pelas instituições públicas para tarefas administrativas de rotina ou pessoal, como vigilância, serviço de limpeza, serviço de recepção, serviço de secretaria, assim por diante. Ela veda, né, a lei, a subcontratação total de projetos ou a subcontratação parcial do núcleo do objeto contratado. Isso é muito, muito importante, não é? Porque, às vezes, a universidade transfere para a fundação o gerenciamento de uma atividade de pesquisa ou de extensão e essa fundação faz o quê? Subcontrata completamente aquilo, passa aquelas atividades para uma empresa X, não é? Uma empresa privada qualquer. Isso pode ser visto como uma fraude à licitação, não é? Por quê? Porque a cooperação com a fundação de apoio é legítima, mas a partir do momento que a fundação de apoio transfere isso para qualquer empresa, essa sistemática pode ser vista como uma estratégia para evitar que a universidade pública faça as devidas licitações. Então, esse é um ponto complicado, por isso andou muito bem o legislador ao vedar a subcontratação total de projetos ou a subcontratação parcial do núcleo do objeto contratado, tá bom? A lei também trata da propriedade do material que é adquirido com recursos públicos pela fundação, não é? Então, a fundação faz lá um curso de extensão com recursos públicos, não é? Ou seja, aqueles valores que são pagos pelos alunos do curso de extensão, na verdade, são recursos que são devidos à instituição pública e, obviamente, a fundação vai adquirir uma série de bens com aqueles recursos. Esses bens, né, têm a sua propriedade regida pela lei federal. Eles são bens que devem ser revertidos ao Estado, em regra, tá bom? Além disso, a lei exige, vejam que interessante, o credenciamento dessas fundações de apoio perante o Ministério de Ciência e Tecnologia, não é? Ela proíbe que essas fundações contratem pessoas jurídicas relacionadas com seus dirigentes ou com servidores da entidade apoiada, não é? Ela proíbe que a fundação contrate parentes de até terceiro grau dos seus dirigentes ou também dos dirigentes da entidade apoiada. Então vejam que há várias vedações de contratação, não é? Tudo isso para evitar conflito de interesses, tudo isso para evitar que aqueles indivíduos que estão na gestão da fundação se beneficiem, não é, das suas atividades em nome da instituição pública para gerar aí proveitos indevidos. A lei também proíbe o uso de recursos para finalidades não previstas nos projetos. Isso parece óbvio, mas na prática, muitas vezes o que a gente nota é que as fundações em um determinado projeto acabam embutindo uma série de despesas que não têm relação nenhuma com aquele projeto. Então, a lei andou muito bem ao fazer essa proibição e, por fim, só terminando essa exemplificação das medidas da lei federal, não é? Determina ali o legislador que os contratos, os relatórios de execução e todos os pagamentos que sejam feitos pelas fundações de apoio sejam devidamente divulgados,
sejam transparentes, sejam colocados numa página eletrônica, não é? Sejam, enfim, mostrados para a população para que exatamente se estimule o controle social e outras formas de controle. Tá bom? Então, isso é só uma pequena exemplificação. O tema das fundações de apoio é um tema muito polêmico, muito interessante, não é? Porque ele está relacionado com aquele movimento tradicionalmente denominado de fuga do direito administrativo, ou seja, de criação de algumas estruturas, né, de algumas pessoas jurídicas que servem muitas vezes para se afastar o regime jurídico administrativo, não é? E eu apresentei aqui para vocês as principais características desse tema, mas, de novo, tenham em mente que não existe em muitos estados da federação e em muitos municípios lei própria sobre essa matéria, tá bom? Um grande abraço.